Hoje vamos falar sobre custos, ou melhor, otimização de custos. Meu nome é Carlos Eduardo Nogueira e sempre falamos aqui no programa 0800 PM sobre temas de gestão, indicadores estratégicos, temas que ajudam você, gestor, empreendedor, a melhorar os resultados do seu negócio. Bom, e quando nós falamos de custos ou otimização de custos, primeiro vamos definir, o que é otimização. Porque custos aqui todo mundo sabe o que é. Então, otimização é uma técnica usada para mapear as atividades executadas numa organização, identificar potenciais falhas, gargalos, quedas de desempenho, propor soluções e melhorar os resultados. Então, otimização de custo, e o legal é isso, pessoal, otimização de processos, são a mesma coisa. Vocês acabaram de ver essa definição, não viram? Otimização e aprimoramento e melhoria são sinônimos. Então, otimização de custos nada mais é do que otimização de processos. E as duas definições, que são muito parecidas ou iguais, elas têm qual que é o objetivo da otimização? Melhorar desempenho, melhorar resultados. E quando nós falamos de melhorar desempenho, melhorar resultados, nós falamos de eficiência e eficácia. Quando você melhora seus indicadores de eficiência e eficácia, você está melhorando os seus custos. Por quê? Você está entregando o mesmo resultado com um custo menor, você está entregando um resultado maior com o mesmo custo que vocês tinham antes. Então, quando falarmos de otimização de custos, estamos falando de otimização de processos. A mesma coisa. E o objetivo é tornar os processos da empresa mais eficientes, mais eficazes. Bacana? Bom, então chegamos nesse consenso. Otimizar, aprimorar, melhorar são sinônimos. E já que são sinônimos, vamos começar e entrar no assunto de vez. Quando falamos de otimização de custos de processo, existe um ciclo que nós percorremos para conseguir alcançar essa otimização. Então, o primeiro deles nós fazemos um planejamento da otimização que nós queremos realizar. Vamos para o planejamento, Quais são as etapas desse planejamento de otimização de custo, otimização de processo? A primeira etapa do planejamento é identificação dos problemas e definição das metas. Simples, galera? Não é tão simples, Ou até melhor, é simples, mas não é fácil. Lema de gestores que já passaram pelo meu treinamento, assistiram uma aula, simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a primeira coisa que nós fazemos na identificação dos problemas e definição das metas é necessário você ter uma visão completa do seu negócio. Por quê? Porque se você não tiver uma visão completa do seu negócio, você vai acabar escolhendo otimização de processos que não vão trazer uma vantagem tão grande para o seu negócio. Então, primeiro, você tem que ter uma visão completa, você tem que ter uma visão abrangente do desempenho da sua organização, de todas as áreas, processos da cadeia de valor, para você ter certeza que você está escolhendo, fazendo uma escolha assertiva ou a mais assertiva na hora de escolher otimizar um processo. Em seguida, vem a identificação dos maiores gaps de desempenho. Se você tem uma visão completa do seu negócio, aí você vai para os gaps. Quais são os grandes gaps de desempenho da minha organização? Quais são aqueles gaps, aqueles processos, aqueles indicadores que estão performando de uma forma que eu não posso, de maneira nenhuma, permitir que isso aconteça? Eu tenho que melhorar o desempenho desses indicadores, desses processos. Outra etapa dessa identificação dos problemas: quais desses grandes gaps vão trazer os maiores ganhos para a minha organização? Eu não consigo escolher todos os gaps de uma vez. Eu tenho um limite de grana, pessoas, recursos para aplicar nas minhas otimizações de processo, otimizações de custos. Então, eu tenho que fazer isso da melhor forma possível. Eu tenho que escolher aqueles gaps que vão me trazer um resultado melhor. Então, vamos lá.
eu tenho uma visão abrangente do meu negócio, escolhi os grandes gaps, passei um filtro de novo, escolhi aqueles gaps que vão me trazer um resultado melhor para mim, para minha organização, para minha área, e daí eu faço, eu defino, eu tenho algumas definições. A primeira delas é o escopo. Então, nessa otimização que eu vou fazer, onde começa, onde termina esse processo? Eu preciso deixar isso bem claro. Por quê? Quanto maior o processo que eu escolho, mais difícil é você fazer uma melhoria que traga um resultado para todo aquele processo. Às vezes, se você diminuir um pouco o seu escopo, o tamanho do seu processo, fica muito mais fácil para as pessoas analisarem os dados, sugerirem melhorias, você vai trazer ganhos maiores. Então, essa definição do escopo, ela está muito ligada a uma estratificação. Então, por exemplo, você tem 10 produtos ou 10 serviços que você vende, que você comercializa no seu negócio. Qual dos 10 tem o maior gap de desempenho? Gap de desempenho eu estou, um exemplo, tá? Vendendo 50 mil reais de um produto ou um serviço na minha organização. Mas a minha meta era 100. Quais desses processos têm o maior gap de desempenho? Eu vou escolher esse produto ou esse serviço e vou definir onde começa e onde termina, qual é o início e fim das atividades que a equipe que eu vou montar vai atuar dentro desse processo. Então eu defino escopo, eu defino o time, eu vou pegar pessoas da área que trabalham nesse processo e muito provavelmente uma ou duas pessoas que não estão diretamente ligadas ao processo, mas de alguma forma interagem com ele. Eu posso pegar um cliente do meu processo, eu posso pegar um fornecedor desse meu processo para ajudar a fazer com que esse processo performe melhor e definir a meta. O exemplo que eu dei, eu tenho um processo que ele performa, um produto ou serviço, que me entrega aproximadamente 50 mil reais por mês, e a minha meta era 100. Qual que é? Quanto desse gap eu vou conseguir melhorar? Então, uma sugestão, e na verdade até uma boa prática, é você tentar reduzir em pelo menos 50% desse gap de desempenho. Então, de 50, onde 100 é a minha meta, eu vou trazer ele para 75. Pelo menos 75 mil por mês. É uma meta essa fórmula, né, essa forma de escolher a meta, ela é muito utilizada pelos times de melhoria, é uma boa prática e é o que eu recomendo para você e para a sua organização, na hora que estiver montando o planejamento do seu processo de otimização de custo. Bom, então nós olhamos a primeira pernada, né? Identificação dos problemas, definição das metas, mas ainda estamos dentro do planejamento, tá? Nós vamos para a análise do fenômeno. O que é isso? É a investigação do problema. Quais são os desdobramentos desse problema? Onde esse problema acontece? Na identificação dos focos do problema. Existem duas ferramentas muito usadas nessa etapa, que é a análise do fenômeno, que é o Ishikawa, a espinha de peixe, a gente classificar onde estão acontecendo os problemas para chegar na causa raiz dele, e depois um Pareto, o famoso 80-20. 20% dessas causas, elas vão me trazer um retorno de 80% em relação aos meus problemas. Então, 20% dessas causas são as que mais afetam o meu desempenho, ou aproximadamente 20%. Então, se eu escolher muito bem essas causas, eu consigo trazer um desempenho muito bom para o meu processo. E são essas causas, as mais recorrentes, aquelas que estão afetando de uma maneira mais impactante o meu processo, que eu vou escolher para tratar. Então, eu fiz a primeira, identificação do problema e definição das metas, eu fiz análise do fenômeno, em seguida, análise do processo. Eu tenho que fazer uma construção de
comum, né? Todo mundo tem que ter a mesma visão do processo, do entendimento, do estado atual, de como as atividades elas se desenrolam nesse processo. Qual que é a sequência dessas atividades? Por onde o processo ele desencadeia? Por onde ele... Para qual área vai uma atividade, depois ela volta concluída? Como que essas atividades elas são encadeadas? Eu tenho que ter uma visão comum para as pessoas que estão tanto fazendo o processo de melhoria, quanto para as pessoas que não estão, mas têm que conhecer ou devem conhecer como aquele processo ele flui dentro da organização. E daí eu faço um desenho do meu processo com as medições de desempenho. Quanto eu produzo, quanto eu gasto de recurso em cada etapa do meu processo. Onde são os meus gargalos? Onde o processo está emperrando, ele está parando, onde está consumindo mais dinheiro, mais tempo ou mais pessoas do meu processo, as atividades dentro do meu processo. E daí, com essa foto grande, bonita, cheia de informações, aí eu começo a fazer uma análise, eu começo a elaborar o meu plano de ação.